Se eu for publicar no Instagram ou no YouTube, o formato ideal para se publicar é o MP4. A decodificação das imagens ela vem com uma qualidade melhor para a postagem. Agora, se fosse fazer um trabalho de alta resolução, finalização, cada um desses formatos eles estão ligados a um tipo de produção. Ora cinema, ora televisão, ora internet. Se eu fosse aqui elencar qual o formato ideal para a internet, seria MP4. Se a pessoa não sabe disso, por exemplo, e ela exporta lá o material no final para postar em Movie, o vídeo vai dar problema, porque a maioria das plataformas elas não estão trabalhando com esse tipo de compressão. Então, conhecimento técnico, ele é importante e é claro, se a pessoa não souber disso, ela não vai conseguir postar e se conseguir postar, não vai sair com a aparência que ela planejou, vai sair com uma qualidade diferente. Eu trouxe aqui um outro exemplo de informação técnica, isso aqui tem a ver com o formato da janela em que a informação vai ser exibida. Tem muita gente que não presta atenção nisso, mas é importante também. O Instagram ele trabalha com todos esses formatos. Então a gente tem aqui o 1080 por 1080 que é quadrado. A gente tem outros formatos aqui que eu não vou dar aula técnica aqui porque não é esse o objetivo. É mostrar que existem essas diferenças e que você precisa prestar atenção na hora que você filma seu material. Se ele vai ser vertical, você vai fazer um stories, você tem que entender que você só vai conseguir publicar da forma adequada, por exemplo, no shorts do YouTube, no stories do Instagram ou então no TikTok. Se a pessoa filmar, por exemplo, retangular, ela não vai conseguir. Então eu trouxe esses formatos aqui para pontuar essa informação. Pode falar. Então, Anderson, você indica na hora da pessoa planejar o conteúdo dela em qual rede ela vai postar, ela também planejar o formato para já gravar da forma correta? Sim, ela precisa saber essas informações, ela precisa consultar um técnico, porque na hora de gravar, ela precisa saber exatamente em qual formato. Trouxe essa imagem aqui que ilustra bem. A gente tem ali, ó, Instagram, Facebook, o antigo Twitter e o LinkedIn. Pode reparar que os formatos eles estão mudando. Então não adianta a pessoa pegar a câmera, sair ligando e sair gravando sem pensar onde ela vai publicar primeiro, porque senão ela vai ter esses problemas, entende? É claro que eu aconselho a buscar um profissional qualificado para poder fazer essa configuração técnica. Se você quiser também aprender, você consegue aí vídeos no YouTube, algumas matérias falando sobre, mas para a pessoa se focar no que é mais importante, que é a produção de conteúdo e a venda, né, de produto ou serviço, eu acho adequado ela consultar um profissional para fazer isso antes de começar a gravar. Tem muitas pessoas que acham que é só pegar, você ligar a câmera, né, e sair gravando. Não, você precisa saber, por exemplo, qual duração de vídeo é adequado para qual plataforma que você vai filmar. Se você vai, por exemplo, fazer um feed no Instagram, não adianta você fazer um feed de 1 hora, ninguém vai ver. Entendeu? Geralmente a gente trabalha com formatos de 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Tá aqui, ó. O Stories do Instagram é de 60 segundos no máximo, ou seja, 1 minuto. Até 60 minutos um feed, que aí geralmente é live, né, que entra aqui, ou aqueles vídeos longos, né? A live vai até 4 horas, ó. E aí então você planeja, né, o tamanho do seu conteúdo com base na duração também do vídeo que você vai gravar e onde você vai publicar ele. Quer falar? Inclusive essa mudança é frequente, né, de tamanhos e formatos que até antes era permitido 15 segundos no Instagram e agora é 60, então você indica aí para a pessoa acompanhando também essas mudanças, não? Ah, sim, ela tem que ficar atenta, né? Porque até recentemente, por exemplo, o Stories do Instagram, ele ia até 30 segundos, se eu não me engano. Agora tá indo até 1 minuto, né? Se eu não me engano, uma live ia até 1 hora, agora tá indo 4. Então, assim, eles estão mudando isso aí. O que vai determinar qual a duração, o formato? É o tipo de conteúdo que a pessoa quer produzir. Ela vai dar uma aula, ela vai fazer uma palestra, ela vai dar uma informação rápida e ela tem que decidir, ver o que ela quer fazer primeiro, porque aí ela vai começando a entender aonde exatamente, qual formato ela vai trabalhar e qual a duração também. É importante. Você indica também algum tamanho, algum formato específico de texto? Você controla a quantidade de vídeos, controla a quantidade de palavras. Então, eu trouxe aqui essa ilustração que dá para ter uma ideia, se não é preciso, mas a margem de erro é muito pequena, né? Por exemplo, para você fazer um vídeo de 1 minuto, de quantas laudas você vai precisar? Menos de uma lauda. Na verdade, a gente está falando de parágrafos. Por isso que eu coloquei ali, ó, de 5 a 7 parágrafos para um vídeo de 1 minuto. E isso para dar margem de corte, né? Porque vai gravar um pouco mais para você poder editar e tirar ali 1 minuto. Para um roteiro de 45 minutos, eu coloco aí numa média de 5 a 7 páginas. Com essa métrica, a pessoa que vai produzir conteúdo, ela consegue controlar exatamente o quanto de material ela vai produzir. Outra coisa que também está envolvido nesse processo de você saber exatamente a quantidade de palavras, de parágrafos, de laudas, ou seja, de folhas que você vai usar, por exemplo, planejar a parte comercial do seu conteúdo. A gente sabe que hoje em dia a gente vive na era da internet, para você poder produzir um conteúdo que vai ranquear lá, subir no SEO do Google e vai aparecer para as pessoas
pessoas, a gente tem que controlar, saber quais palavras você está trabalhando. Então, vamos imaginar que você fez uma pesquisa lá e descobriu que a palavra que está num hype lá, tá todo mundo falando, vou chutar uma palavra aí, marketing digital. Aí tá lá, ó. Você vai, separa todas as palavras-chave que estão envoltas naquele assunto, tá todo mundo falando, e você vai começar a produzir seu conteúdo com base naquelas palavras. Esse modelo de trabalho de você controlar a duração do seu vídeo através do controle das palavras, quantidade de parágrafos, vai te ajudar também a aparecer, a ranquear melhor no Google. Então, assim, a diferença entre sucesso e fracasso, ela tá exatamente nesse processo, das escolhas que você vai fazendo, seja no formato, seja no codec do vídeo, no tamanho da janela, quantidade de parágrafo, folha, ou quantidade de texto que você vai produzir, onde você vai publicar. Como essas escolhas que você comentou agora ajudam a pessoa a prender a atenção, né, do público, assim? Um dos segredos eu já falei, né, que é a questão das palavras-chave, né? Em seguida, você precisa pensar numa frase persuasiva, né? Geralmente a gente chama de headline, porque as headlines, elas são frases de impacto que estão ligadas à dor ou desejo da pessoa que está assistindo. Então ela vai parar para prestar atenção no que você está falando, porque ela escutou uma frase que vai direto na dor dela, ou no desejo, naquilo que ela quer. Você vai tomando essas decisões quando você está fazendo planejamento, né? Como eu falei anteriormente, no planejamento, no brainstorming, e na hora de você produzir seu material, você vai começar a ver. Então, eu tentei trazer aqui um workflow, né? Que seria a forma como se trabalha essas questões. Você define as palavras-chave com base no hype, né? No que está sendo comentado, ou nas palavras que giram em torno do seu negócio. Vamos imaginar que você tem um negócio aí de salão de beleza, fazendo uma progressiva permanente. É um exemplo. Então, você tem ali, ó, nas palavras-chave, aí você decide quanto de palavras você vai utilizar, e lembrando que a quantidade, Flávio, de texto, ela vai influenciar, por exemplo, no tipo de material que você vai produzir. Eu coloquei ali, ó, uma folha, 5 parágrafos, se você for fazer um e-mail marketing para disparar para os seus clientes, se você for fazer um vídeo de 1 minuto, se você tem um texto publicitário que você vai inserir, por exemplo, no final de um texto de blog, tá ali, ó, de 1 a 3 parágrafos, ou então na descrição de um vídeo, vou imaginar que você vai colocar lá na descrição do vídeo do YouTube, ou você vai fazer um roteiro de conteúdo de marketing, olha lá, de 1 a 3 folhas, que você pode usar, por exemplo, no imã digital para poder pedir como contrapartida para acessar aquele conteúdo o contato de telefone ou de e-mail da pessoa, para você poder entrar em contato oferecendo sua solução. Fechando com chave de ouro a questão do ADS, né? Você vai precisar impulsionar. O próprio Google tem lá na configuração a quantidade de palavras certinho. Então, se você já planeja tudo direitinho, contando a quantidade de palavras, você vai conseguir, por exemplo, configurar sua campanha no Google ADS tranquilamente, porque já vai estar dentro do formato que eles trabalham. Você vai ter todo o controle ali do processo de trabalho. Então, essa é a vantagem de você controlar, assim, o seu workflow técnico para que você consiga produzir um conteúdo de alto impacto, né? Que mexe com as emoções das pessoas, prende atenção, com aquela atenção você pode oferecer seu produto ou serviço. Eu fiquei só com uma dúvida, Wanderson, em relação à palavra-chave que você comentou, como a pessoa pode tirar vantagem nas palavras-chave? Bom, primeiro as palavras-chave elas estão ligadas ao emocional, né? Do público que você está trabalhando, né? Geralmente são palavras que causam algum tipo de emoção nessa pessoa. Geralmente essas palavras estão ligadas à dor e desejo. Está ligado também ao que está na moda no momento, porque as grandes empresas elas investem muito em marketing. Por exemplo, uma Globo da vida consegue massificar uma palavra tranquilamente através das novelas, está na boca do povo. Mas hoje em dia a TV está fazendo pouco isso. O que está mesmo determinando hoje o que a sociedade está assistindo é o Google, né? Querendo ou não, a gente só sabe o que o povo está vendo através do Google. As redes sociais é que estão determinando isso. Então a gente precisa saber quais palavras estão sendo mais pesquisadas na internet. O poder da palavra-chave está ligado a isso. Você sabe que as pessoas vão te ver porque elas estão falando sobre aquilo, elas se interessam sobre aquilo. E para você que está assistindo a gente, está gostando do conteúdo, eu peço por gentileza aquele like, né, maroto, para poder incentivar o trabalho. E se você é dono de empresa, se você tem o seu próprio negócio, está tendo dificuldade com produção de conteúdo, nós temos a solução. É só você mandar mensagem para a gente através do nosso direct, contando os seus problemas, que a gente consegue mandar uma solução para você. A gente está no @clipebrasil, no Instagram, clipe com P mudo Brasil com Z, e no site www.clipebrasil.com.